você comprou os móveis dos seus sonhos. Mas você sabia que existe diferenças no modo de fabricação? Hoje nós estamos aqui com o Thiago Ribeiro, da Casale Decor. Thiago, eu tô surpresa que tem vários detalhes que a gente precisa aprender sobre a fabricação daquele grande desejo, né? Dos móveis incríveis. Explica um pouquinho para mim como é que funciona essa separação no modo de fabricação. Sim, Márcia. Na verdade, no ramo dos planejados, existem diversas segmentações, né? O brasileiro, ele conhece muito de carro. Então, o brasileiro, ele sabe que ele tem ali uma marca de carro popular, ele tem uma marca de carro elétrico, tem uma marca de carro premium, tem uma marca de carro esportivo e tem uma marca de carro de luxo. Então, de acordo com o que ele precisa, ele já vai procurar diretamente as marcas do que ele necessita. Correto. E nos planejados, não tem esse conhecimento. Ainda não. Ainda não. Então, existe muita confusão. Porque no segmento existe as marcenarias comuns, que são marcenarias de entrada, são mais artesanais. Né? Artesanais. Elas não têm muita variedade de modelos, porque eles não dispõem de muito maquinário. Eles têm os maquinários mais simples, então eles ficam mais limitados. Mas eles têm uma vantagem que é a customização, que é ilimitada, né? Consegue personalizar com mais detalhes, escolhe a madeira. Você pode escolher mais cores. Um exemplo que você quer um detalhezinho ali bem customizado, ele consegue fazer. Então tem suas vantagens e desvantagens. Isso é para quando eu quero contratar uma marcenaria, Exatamente. Essas marcenarias são mais baratas, né? Mas elas ficam mais limitadas, sistemas de montagens mais simples, por exemplo, parafuso de topo, né? Fitas de borda que não são boleadas no cantinho, são mais secas. Então, eles mais limitados a isso. Algumas ferragens que são voltadas mais a indústrias, né? Eles não têm esse acesso. Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens. No caso da marcenaria, seria a entrada desse mercado, a marcenaria convencional. Entendi. Também existe os modulados, que é uma bandeira que visa bastante custo-benefício. Os modulados que eles são feitos, armários em módulos. Módulos. E esses módulos, geralmente, são pouquíssimas medidas. Geralmente 2 medidas de profundidade, 2 de alturas, 3 de altura para aéreos, inferior geralmente 2 ou até mesmo 1, e nas laterais em 10 centímetros, né? Entendi. Então esses módulos, quando eu contrato uma empresa, eu preciso checar se essa empresa ela está trabalhando com a marcenaria, com o modular, principalmente porque a entrega final vai ser diferente. É totalmente diferente, né? Prazos, por exemplo, quem trabalha com indústrias, né? Que são modulados, e também os planejados, né? Que vamos chegar lá. Ele tem um prazo de acordo com a indústria. A indústria tem um prazo de 30 dias durante o ano e final do ano atinge de 60 até 90, porque a demanda é muito grande. Já a marcenaria é limitada de acordo com a produção que ele pega, de acordo com o tamanho da sua oficina, quantos funcionários que ele tem. Sim. Então, exemplo, ele vai pegar ali um apartamento, ele vai falar que vai te entregar com 20 dias, 30 dias. Eu vou pegar 2 apartamentos, o segundo já vai pular ali para 60, se ele fez as 2 vendas muito próximas, 30 e assim consecutivo. Então vai depender de acordo com a oficina dele, a capacidade que ele tem de produção, né? Entendi. E também depois que eu estava voltando lá naquele assunto dos modulados, os modulados ele tem essas limitações de módulos, então, e pouquíssimas cores. Então eles têm um custo-benefício muito parecido com a marcenaria convencional, né? Depois nós pulamos para o segmento de planejados, que também, assim como modulados, são fabricados em indústrias, com sistemas de montagens mais avançados, melhores que geralmente a marcenaria convencional costuma utilizar. E aí tem fitas de borda de 1 milímetro, já tem aquele cantinho que é mais abaulado, né? Costuma ter mais cores que o modulado, porém não tem toda a infinidade que uma marcenaria pode ter. Ele vai lá e compra o MDF de acordo com o cliente quer, com a cor que ele quer. No móveis planejados. Exatamente. Só que o móveis planejado ele já tem uma limitação de acabamentos, tipos de portas muito grande, porque eles usam de maquinários muito sofisticados. Por exemplo,
uma coladeira de borda de marcenaria, ela custa em torno de 10, 20 mil, sem contar aqueles que colam manualmente. Pega uma colinha de contato, passa aquilo lá e descola tudo, né? Mas tem muita gente que não tem como fazer esse investimento e ainda fazem dessa forma artesanal. Entendi. Uma fitadeira que vai colar essa fita de borda numa indústria custa de 1,5 milhão a 2 milhões, de acordo com o modelo. Então, até o processo de acabamento no móveis planejados, talvez ele entrega um pouco mais de qualidade que o modular e a marcenaria, é isso? Sim. O modulado ele tem muita qualidade, viu? É o mesmo processo do planejado. O que torna ele barato? A pré-fabricação. Ele é pré-fabricado. Então, a indústria programa na sua máquina para fabricar aquele armário. Ele vai fabricar ali 1.000 armários daqueles e vai estocar em pouquíssimas cores. 3, 4, 5 cores no máximo. Entendi. Já o planejado, não. O planejado vai entrar, de acordo com o seu cliente, vai entrar o plano de corte apenas para aquele cliente e vai cortar para ele. Então, é uma coisa assim, um processo de fabricação bem mais demorado. E nesse ramo, o que é mais caro, as pessoas acham assim, a matéria-prima é o mais caro. Não, o mais caro é a hora trabalhada. Entendi, porque é a personalização daquele item que você está colocando dentro do seu banheiro, do quarto do seu filho, ou mesmo da sala. Sim. É por isso. Sim, porque o móvel, o móvel planejado, ele é fabricado de milímetro a milímetro, né? Então é fabricado apenas para aquele cliente, não é fabricado em série, assim como o modulado. Entendi. Né? E aí a matéria-prima é a mesma que é usado na marcenaria, que é usado no modular e no móveis planejados? Em si, a matéria-prima base, sim, seria o MDF, que é o produto mais utilizado. Hoje. Mas no modulado e no planejado, existe um outro material que pode ser utilizado também, que é o MDP. MDP. As marcenarias convencionais não utilizam porque eles não têm equipamento de beneficiamento. Então, eles até falam mal do produto. Jura? Sim. E não significa que ele é ruim? Não, é um produto tão bom quanto. O MDP ele é um produto mais leve, ele não tem tanto empenho quanto o MDF e tem uma melhor fixação de parafuso. Porém, ele não tem acabamento de corte. Entendi. Então, ele costuma ficar na parte interna, né? Que fica escondida dentro dos armários, propositalmente, porque ele adere à fixação, porém o acabamento não fica lá. Não, na verdade, em tudo. Porque a indústria ela tem equipamento que beneficia e fica perfeito. Né? Entendi. E, inclusive, a fita de borda mais grossinha de 1 milímetro, que dá esse acabamento. Só que, por exemplo, a marcenaria ela já não tem isso, porque o corte porque precisa da indústria. Exatamente, ele não tem o equipamento que a indústria tem para beneficiar isso. E então, por isso ele condena o MDP. O MDF no mercado ele é conhecido como produto maravilhoso, o MDP como produto ruim, não é nada disso. Cada um tem seus aspectos, por exemplo. Vou fazer sua cozinha. Qual é o critério deles entre o MDP e o MDF? O MDP ele é particulado, vários pedacinhos de madeira triturado e unidos numa prensa com resina. Tá. Né? O MDF já é fibra. A fibra. É a fibra mesmo, entendi. É algo mais fininho, né? Que é prensado da mesma forma. Os dois não pode ir com água, né? Não. O MDF, tanto a fibra quanto... o MDF tem algumas versões, porém em cores bem limitadas, muito poucas cores, que é a versão que ele tolera a água, e tem algumas versões também que não propaga chamas, né? Chamas. Então, de acordo com o ambiente comercial, por exemplo, é o material a ser utilizado. Já o MDP, não. O MDP é só o convencional. Mas, assim, comparando os dois, nenhum vai aguentar água. Porém, um exemplo, eu vou fazer uma cozinha que tem muito recorte de hidráulica, de gás, e esses recortes têm que ser feitos em obra, a indústria não fará, é feito em obra esse recorte. Eu não utilizo o MDP ali. Eu vou utilizar num dormitório, numa sala que não terá esses recortes. Entendi. Então, a matéria-prima em si não vai prejudicar o prazo de garantia? Não, o prazo de garantia é o mesmo. É como eu digo para o cliente, né? De acordo com o que ele escolhe, com as escolhas dele, é o orçamento. É assim como um carro, você tem a versão do carro básico, sim, a versão do carro luxuoso da mesma marca e tem os acessórios, né? Sim. Então você pega ali um carro de entrada ali, daquela marca, que custa lá, eu tomei por fora, de uns 70 mil reais. Aquela mesma marca vende um carro, que seria o carro mais completo dela ali, a 200 mil, todo cheio de acessórios. Né? No móveis é a mesma coisa. Então, exemplo, eu posso fazer um móvel ali, um exemplo para você ali, um apartamento ali, a 70 mil reais. Esse mesmo apartamento, ele pode chegar a 700 mil.
de acordo com o tipo de acabamentos, tipo de ferragens que você vai utilizar e pode chegar a esse valor. Qual que é o prazo da garantia dos dois? O mesmo. A qualidade, a mesma, porém o que muda é o conforto, o acabamento, os acessórios que estão dentro. Porque assim, a marcenaria, ela não é só o MDF, o MDP, como você falou, né? Tem os acessórios que garantem a maior durabilidade, os puxadores, as corrediças. Sim. E o que você fala desse material utilizado? Sim, tem material muito bom que é utilizado hoje. Por exemplo, vamos falar de trilhos, que é as corrediças, né? Que nem você citou. Temos materiais que hoje é os telescópicos, né? Que é um material muito bom, muito robusto, só que ele é feio. Você puxa assim, você vê aquele trilho na lateral. É horrível aquilo lá. E existe hoje o que nós mais utilizamos, que é o trilho oculto, né? Em algum lugar chama de corrediça quadro, ou algum corrediça invisível, mas o trilho oculto. Esse trilho ele é inferior à gaveta e não tem aparência nenhuma. Você tem a opção dele com amortecimento ou um toque. Você toca, ela abre, você empurra ela para fechar novamente, né? Essa mesma função de toque e amortecimento tem no trilho telescópico também. Entendi. Porém, é uma adaptação e eles não são bons. Eles dão assistência, muita dor de cabeça. Então, não vale a pena. Não, então, como que eu falo para o cliente? Se é um cliente que ele quer o custo-benefício, trilho e telescópio convencional. Se ele quer um conforto, o trilho oculto, que além da beleza, a durabilidade é bem maior. Entendi. E vamos falar de prestador de serviço, né? Porque eu acredito que a gente está falando um pouco sobre como produzir, né? Esse material que às vezes as pessoas não têm essa consciência, então foi muito legal. E a pessoa que vai fazer a instalação, porque você vai ter que dar garantia. E se ele não alinha esse trilho, se ele não coloca esse acessório corretamente, isso pode derrubar todo o trabalho que foi feito na produção. Sim. E o que você me diz? Olha, hoje é uma dificuldade no mercado você encontrar bons profissionais, mas quando nós encontramos, a gente procura valorizar o máximo possível, porque nós dependemos totalmente deles. Então a instalação ela é importante. Exatamente. Então, quando eu falo do segmento do planejado, tudo é importante. Desde o projeto, né, o projeto de venda. Vou chegar lá. O projeto de venda é importantíssimo para ele chegar ao que o cliente quer, o que é palpável a ele. O projetista executivo, que ele vai lá fazer toda a conferência de medidas, ajustar tudo para enviar à indústria, porque ele tem que ajustar milímetro a milímetro daquilo lá. Uma parede, não existe parede no esquadro, não existe parede no plum. A alvenaria não é perfeita. Eu concordo com você. Não tem como ser perfeito, é impossível. Vocês é que tem que adaptar. Nós temos que se adaptar a isso, então o projetista tem que ser muito bom para isso, porque ele tem que evitar obras dentro do apartamento, ele tem que evitar cortes, adaptações. Por quê? Quando chega no montador, se não tiver com o projeto de acordo, ele vai ter que adaptar para poder ficar certo. E isso não é legal, porque demora tempo, pode ser que visualmente não fique a mesma coisa que o cliente viu no projeto. Né? E como você estava falando dos prestadores, os instaladores, eles quem realmente é o final da linha. Então, ele tem que fazer o serviço se tornar perfeito. Sim. Então, um mau prestador vai ter problema, vai estar tudo desalinhado. Na questão estrutural, ele vai fazer gambiarras que você depois não vai ver, mas com o tempo vai cair. E aí cai a qualidade, diminui a garantia, a durabilidade do produto. Eu mesmo vejo, quando um prestador é bom, a quantidade de cola que ele usa, né? Quanto menos cola que ele utilizar, melhor, né? Porque hoje em dia eles usam muito super cola, tudo é cola. Esquecem parafusos, essas coisas que realmente garantem uma durabilidade maior do produto. Entendi. E aí, então, quer dizer que você tem os seus prestadores de serviços, instaladores próprios para dar essa garantia e essa qualidade? Sim. Tá, e aí então agora eu vou para o projetista, né? Então, realmente é uma cadeia de trabalhos para dar essa qualidade na marca, né? E conta para mim, eu sei que você é responsável pela área de projeção da empresa, sim, né? E conta um pouquinho sobre as suas dores, né? Sobre as vantagens de ter um projetista dentro da empresa. Eu acho que isso conta muito, né? Porque você acompanha o instalador, você acompanha o sonho e desejo do cliente, você sabe sobre a matéria-prima, então conta como você trabalha. Olha, aqui em Ribeirão estamos começando a empresa, né? Mas no litoral nós trabalhamos da seguinte forma: existe o projetista vendedor, e existe o projetista executivo.
Tá. né? Que é esse que eu te falei, que faz toda a parte técnica. Eu sou mais da parte técnica, adoro essa parte. Mas aqui em Ribeirão eu estou fazendo os dois, né? Sim. O projetista desde o vendedor até a parte técnica e onde que a gente dá acompanhamento à obra, né? Tem que estar acompanhando os montadores, fazer croquis de montagens, toda essa parte também estamos fazendo aqui em Ribeirão, por ser início, né, da empresa. Entendi. E aí, como é que você usa critérios para desenhar esses projetos, sobre como você vai conduzir o processo dessa instalação, para que o cliente entenda as diferenças, né? Sim, sim. Quando o cliente já vem com arquitetos, nós pegamos o projeto do arquiteto e fazemos em cima do projeto do arquiteto, né? Fazemos, lógico, a adaptação necessária, porque cada indústria tem as suas limitações, nenhuma indústria é ilimitada, diferente da marcenaria, né? Então a gente adapta aquilo à nossa realidade e colocamos para o cliente. O cliente que ele vem sem projeto, nós fazemos um briefing com o cliente, então nós vamos verificar tudo que o cliente precisa, qual que é a necessidade do dia a dia, quais são as dores que ele teve em obras passadas, aquilo que ele gosta no projeto atual que ele mora hoje, aquilo que ele não gosta, o que ele gostaria de ter. Vou apresentar as cores, ele vai ver as cores, os modelos de puxadores, de frentes, né, todo tipo de acabamentos. Vou ver qual que é o valor que ele disponibiliza para esse investimento, né? Porque, como eu disse para você, um produto ele pode partir de X até 10X, de acordo com as escolhas dele. Então, eu tenho que acertar tudo isso nessa reunião. Geralmente é uma reunião de 1 hora, mais ou menos. É importante que o cliente ele já tenha um parâmetro financeiro para que você possa ajustar dentro do seu projeto? Sim, isso é crucial, né? Porque, por exemplo, pode ser que o cliente ele venha e ele imagine que vai gastar muito pouco. Então, eu tenho que mostrar para ele que, olha, o que eu posso atender aqui é a partir desse valor até esse valor. Então, eu vou mostrar para ele, por exemplo, alguns projetos que eu já fiz. Falo, olha, esse projeto, por exemplo, já custou tanto, esse outro projeto custou tanto. Para ele ter um parâmetro, porque muitos clientes, eles chegam, ele não tem muita noção de quanto que ele ia gastar. Então ele fala, nossa, eu não entendo nada de planejados, eu não sei quanto gasta. Então eu vou mostrar alguns projetos parecidos com o que ele quer e vou dar os valores para ele. Através daquilo ele vai me estabelecer um orçamento. Olha, eu pensei em gastar tanto. Então eu vou trabalhar no projeto de acordo com o que ele me estipulou. Então eu vou fazer o projeto de criação de acordo com as necessidades dele, né, para suprir todos os gostos também. E também dentro do orçamento que ele deseja. Entendi. Lógico que eu tenho um limite, né? O planejado ele é mais caro que a marcenaria convencional e ele é mais caro que o modulado. Ele só não é mais caro, por exemplo, que a marcenaria de alto padrão, né? Entendi. E também tem o planejado de alto padrão também. E existe diferença entre o que a gente já conversou, né? Entre a marcenaria, o modular, o móveis planejados e o móveis planejados de alto padrão. Tem algum outro critério? Olha, o critério que separa, por exemplo, o planejado, que é o segmento que eu trabalho, né? O planejado de alto padrão, ele sempre tem os lançamentos, por exemplo, de ferragens, de acessórios, ele tem tudo isso em primeira mão, porque muitas vezes essas indústrias fabricam diretamente para eles e não pode vender no mercado, enquanto tiver... você pegar É como se fosse o mesmo trabalho do móveis planejados, mas com uma exclusividade. Exatamente, uma grife. Uma grife, entendi. Então, muitas vezes, de acordo com a necessidade do cliente, tem cliente que nos procuram para fazer apenas dormitórios, banheiros, áreas privativas. E nas áreas comuns, como cozinha, sala, ele procura essas bandeiras de grife para ter a etiqueta do nome. Ah, entendi, perfeito. Porque é uma questão de grife mesmo, porque eles têm cores exclusivas, por exemplo, que é fabricada apenas para a fábrica deles. Entendi. Eles têm essas ferragens que geralmente chegam primeiro a eles para depois de um tempo entrar no mercado. Entendi. Então eles têm essas vantagens. É proposital. Só que assim, o valor é muito mais alto. Essas marcas vão falar assim, vão comparar com carros, seria uma Rolls Royce, né? Seria uma coisa muito... Ah, entendi. Acima do padrão, né? Exatamente. E o comparativo do que você vê em relação ao interior versus o litoral, né? Eu sei que você tem uma segunda unidade no litoral. Sim. Tem diferença de atendimento? Muita. Jura? Muita. Então vamos lá. Nós temos a metodologia, né? Que nós não trabalhamos com loja, né? Sim. Lá no litoral nós
estamos trazendo isso aqui para Ribeirão. Uhum. Nós temos aqui no Trio uma sala de atendimento, que utilizamos apenas para atendimento. Correto. E por quê? Porque nós temos muitas parcerias com construtoras, com arquitetos, então nossos clientes vêm dessas parcerias, então nós não vemos necessidade de ter lojas abertas, né? Entendi. Então nós fazemos muito decorados, né? Porque seguindo a personalização, não adianta você ter uma loja física, é isso? Não, para mim não vejo necessidade alguma de ter uma loja física. É uma oportunidade aí de mercado, né? Então, por exemplo, em São Paulo é cada vez mais comum estúdios, por exemplo, salas comerciais igual aqui, você faz uma sala de apresentação e não tem loja. Você tem apenas um mini showroom, coisa necessária para mostrar para o cliente só. Você não tem toda aquela loja, não tem a necessidade, porque é algo muito personalizado. Cada cliente vai ter um projeto diferente. Perfeito. Então não adianta ter uma loja com vários ambientes. Aquilo muitas vezes vai confundir mais a cabeça do cliente. Quando o cliente já me procura, ele já aparece com as fotos do Pinterest, mais ou menos do que ele quer. Isso, correto. Eu também adoro aquele aplicativo. E quem é o Thiago, né? A gente está falando um pouco sobre a Casale, mas quem é o Thiago? Por que o Thiago entrou nesse segmento? Olha, o Thiago começou a trabalhar com 14 anos, lá em 1999, como montador. Montador dessa área também? Não, móveis convencionais. Né? Depois que migrei para essa área. Então você já está na história de vida aí, né? Sim. Depois me tornei projetista, né? E agora estamos começando aqui em Ribeirão com essa unidade que está Casale. Olha, que ótimo. E aí o seu amor pelos móveis planejados, então só aumenta, né? Porque se começou com 14, olha só. Eu acordo vendo móveis, durmo vendo móveis, e como se diz, nós acordamos, vamos na obra, acompanhamos a obra, de tarde a gente Você vive isso, né? Chega em casa, a gente vai projetar para os clientes, vai ter tarde da noite, então... A gente vive imóveis. Olha, que legal, que legal. Então meu rosto todo vermelho de alergia de pó de obra. Meu Deus, o duro é ter alergia de pó de móveis, né? E aí a coisa complica, né? Porque você vive na obra, né? Mas a gente gosta. Eu acredito. E aí, conta assim, já que você vive esse trabalho, eu tenho certeza que você tem uma dica master, né? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, sobre esses critérios que a gente abordou aqui, né? Então, fica à vontade, pode contar aí. Sim. A dica é o seguinte, para os móveis, você tem que saber o que você precisa. Se você precisa de uma coisa que seja custo-benefício, se você quer um móvel que você tenha mais beleza, mais sofisticação, né? Então, a dica por exemplo, a pessoa que quer um custo-benefício, menos gaveta, é um preço melhor. Portas de giro, não portas de correr. Portas de correr, elas perdem 7 centímetros de profundidade. Eu quero um armário portas de correr. Porque eu vou ter ali mais espaço. Não, na verdade você tem menos 7 centímetros na parte interna do seu móvel. 7, olha isso. Então, as portas de correr são onde realmente é necessário, por falta de acesso de fluxo. De espaço. Você não tem um fluxo de acesso, você coloca portas de correr, mas é o último caso. Portas de giro é sempre melhor a qualidade, menos assistência, você tem mais espaço interno e é mais barato. Sobre os amortecedores, você também tem alguma dica? Amortecedores em portas não é luxo, é necessidade e aumenta a durabilidade do móvel. Concordo. Nas gavetas, o amortecimento é mais comodidade, luxo. Você ter algo mais confortável. Um trilho telescópico convencional vai durar o tanto quanto. Dura bastante, mas ele realmente, você tem que tomar cuidado com algumas marcas, que hoje está vindo umas marcas no mercado muito ruim. A questão do trilho é a espessura. No mercado tem espessuras muito pequenininhas, que não aguenta nada. Você coloca um pouco de peso na gaveta, ela cai. Então, quando a pessoa opta por esse tipo de trilho, pergunta para quem está vendendo, né, o projetista, quantos quilos aquela gaveta suporta? Porque tem alguns trilhos que é para 20 quilos, alguns que é para 25, alguns que é para 30, 35, 45. Mas no ramo de corporativos, né, que é para escritório, tem trilhos que é até para 100 quilos. Entendi. Então depende também, esse critério é importante checar na hora da aquisição. Exato.
Olha, perfeito, Thiago. Adorei conhecer um pouquinho sobre a sua empresa, sobre essa vida, né, em imóveis planejados. Eu acho que isso é muito relevante. Afinal de contas, né, todo mundo precisa de um armário, não é verdade? Todos precisam. Mas qual armário? Qual armário? Que tipo, né? Qual é a durabilidade? Você imagina, qual carro que eu preciso, né? Você sabe. Sim. Qual armário? É necessário você buscar, saber. Então, eu quero algo que seja extremamente barato, eu não me incomodo se ele vai demorar mais para entregar ou não. Eu preciso de algo que tenha uma extrema qualidade, eu não preciso de um acabamento tão perfeito, ou eu preciso de uma coisa muito sofisticada. Por exemplo, estou procurando móveis mais por uma questão de aceitação, uma questão de grife, né? Então você tem que saber o que você procura. Mas pode mesclar também, né? Pode mesclar na sala, na cozinha. Então, você procura, que nem nós demos o exemplo, né? Tem pessoas que fazem o que seria algo de altíssimo padrão nas áreas comuns e nas áreas privativas ela faz algo mais simples. Entendi. Então, depende muito do que você precisa. Consulte o projetista, né? Consulte, na dúvida, consulte o projetista, faça um briefing, veja o que ele tem a oferecer, o custo que ele tem a oferecer a você. Não olhe apenas preço, porque são produtos diferentes. Perfeito. De acordo com o segmento que você vai, são produtos diferentes. Perfeito. Olhando tudo pronto, parece tudo maravilha, mas com o passar do tempo, você vê a diferença. Perfeito. Bom, obrigada pela sua disponibilidade de tempo, Thiago. Gostei muito de trocar essa ideia e eu acredito que todo mundo vai estar com muita novidade aí para entender um pouco mais sobre esse segmento. Obrigada, tá? Eu que agradeço. E esse é o TrioCast para você.